Olá pessoal, aqui quem fala é a Maria Eduarda e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a dilatação do tempo ali na relatividade restrita, tá bom? Por isso que tem um Einsteinzinho aqui. Mais especificamente, nós vamos tentar demonstrar a equação da dilatação do tempo, tá bom? Para isso, a gente vai utilizar de um experimento mental que o Einstein propôs para que ficasse mais fácil o entendimento sobre o que seria a dilatação do tempo. Esse experimento ele é conhecido pelo nome de experimento do trem e relógio de luz, se eu não estou enganada. E basicamente é o seguinte, nós temos aqui dois referenciais, um referencial S' e um referencial S. Nós temos um ônibus que está se movendo a uma velocidade V. E nós temos aqui acontecendo uma situação de que nós temos uma fonte emitindo uma luz. Essa luz bate no espelho e volta, que seria o nosso relógio de luz, tá bom? Só que o observador que está em S', o que ele está vendo esse observador está dentro do ônibus, então ele está ali inerte em relação ao ônibus, tá? E aí, o que ele está vendo? Ele está vendo justamente a fonte de luz emitindo um feixe de luz que sobe no espelho, faz o tique, né, do relógio, é refletido, volta, bate no outro espelho e faz o taque. Então fica nesse tic-tac, tá bom? Já no referencial S, nós temos o observador que está inerte em relação ao solo, então ele está ali paradinho em relação ao solo. E ele está observando esse ônibus andando com essa velocidade. Ele está vendo exatamente o mesmo evento, né, que seria a fonte emitindo o feixe de luz, batendo no espelho, só que ele observa que a fonte emite o feixe de luz, ela vai na diagonal, justamente por causa do movimento, bate no espelho e desce também na diagonal, certo? É refletida na diagonal. Então a gente percebe que a distância percorrida pelo feixe de luz é diferente nesses dois referenciais. E pelo segundo postulado de Einstein da relatividade restrita, a gente sabe que a velocidade da luz ela é uma constante. Ela é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, certo? E se a velocidade da luz é uma constante e a gente tem diferentes posições aqui, né, percurso dessa luz, a gente também vai ter um tempo diferente para cada referencial. E é justamente isso que é a dilatação da luz. Perdão, exatamente isso que é a dilatação do tempo. Certo. Para a gente começar mesmo a questão matemática, a gente vai entender o seguinte. A gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, mas para isso a gente vai entender o que seria o valor desse H que o observador em S' está vendo. A gente vai utilizar a velocidade aqui, a velocidade média que a gente aprende lá em Física 1, né, que seria a distância pelo tempo. E a gente sabe que essa distância é 2 vezes H, porque o relógio faz tic-tac, ele sobe e desce. Então é 2 vezes essa altura, 2 vezes H. A velocidade, a gente sabe que é a velocidade da luz, que é representada por C. E a diferença do tempo seria, a variação do tempo, né, seria esse delta T0, que a gente chama de tempo próprio, tá bom? Que ele é medido no referencial onde os eventos acontecem no mesmo lugar. Então, esse referencial é S' aqui. Já aqui no referencial S, a gente tem que essa distância, ela já não vai mais ser H, né? Esse cateto, sim, vai ser H, mas essa hipotenusa aqui, ela não é H. Mas se baseando exatamente nessa mesma ideia, a gente vai ter que essa distância vai ser a velocidade da luz vezes o tempo, né, que a gente chama de o tempo dilatado, dividido por 2, porque nós só estamos vendo uma ida do total, né? Então a gente está vendo só uma parte do total. Certo. Já aqui, esse cateto oposto, ele vai ser dado pela velocidade, essa distância aqui, metade dela no caso, né, vai ser dado pela velocidade do ônibus, tá bom, que ele tá andando, vezes essa variação do tempo dilatado, dividido por 2, porque é só a metade do caminho, certo? E agora, a gente vai usar Pitágoras. Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a gente vai estar fazendo isso aqui embaixo. Bom, pois é. Aqui tá a nossa hipotenusa lá daquele... Eu coloquei aqui o quadradinho, né? Então, ficou a nossa hipotenusa aqui, que seria C, o tempo dilatado sobre 2 ao quadrado. Isso vai ser igual à soma dos catetos, que seria C aqui
Delta T0, que é o nosso tempo próprio, né, sobre 2 ao quadrado, mais a velocidade do ônibus, vezes o tempo dilatado sobre 2. Aí a gente vai só fazer agora a questão matemática, eleva tudo ao quadrado, a gente divide por 4 para poder ficar essa linha aqui, certo? Você pode fazer com mais calma aí no seu caderno. Depois a gente vai separar todo mundo que está multiplicando ali a variável do tempo dilatado. Nós vamos separar aqui somente o tempo próprio. Aí nós vamos colocar em evidência esse tempo dilatado. Depois disso, nós vamos isolar o tempo próprio, tá bom? E após disso, aqui fazendo uma questão matemática mesmo, né? Divide a velocidade da luz, vai ficar a velocidade V, a velocidade do ônibus pela velocidade da luz. E depois a gente vai separar esse tempo dilatado. Aí a gente separa como? Dividindo, como tá multiplicando, passa dividindo, certo? Como aqui tá ao quadrado, a gente não quer ele ao quadrado, a gente quer a dilatação do tempo normal mesmo, a gente vai passar fazendo a raiz em ambos os lados. Essa carinha aqui vai sair da raiz, né, porque tá ao quadrado, e esse aqui vai ficar exatamente assim. Esse fator aqui, exatamente essa parte aqui, ela é o que a gente chama de fator de Lorentz, tá bom? E ela justamente relaciona a velocidade, nesse caso, né, a velocidade do ônibus, com a velocidade da luz. Essa aqui é a nossa equação. Essa é a equação da dilatação dilatação do tempo, tá bom, gente? E aí a gente consegue tirar algumas conclusões daqui. A gente sabe que o tempo passa mais devagar para quem está em movimento. E isso é um princípio que, se você já assistiu Interestelar, por exemplo, quando o Cooper, né, que é o pai lá, ele viaja e tal, e aí ele tá indo para um planeta lá na viagem que ele fez, né? E aí ele recebe um vídeo da Murphy, que é a filha dele. E quando ele vai ver o vídeo, a Murphy tá falando que ela já teria a idade, né, que o pai dela tinha quando ele viaja. E isso se dá justamente porque o Cooper, né, ele tá é uma ficção científica, claro, né? Ele tá numa nave que está indo aproximadamente com a velocidade da luz. Então, ele tá se movendo ali. E por isso, o tempo parece ir mais devagar para ele, né? O tempo passa mais devagar para ele. Então, o que para ele passou ali 3 horas, para ela foi 7 anos, né? E 3 vezes 7 dá o quê? Cada hora é 7 anos, né? Então, 21 anos. 21 anos, né? Então, ela já tinha 10 anos ali, mais ou menos, 11 anos quando ele viaja, então ela fica ali por volta dos 30 e poucos anos. Então, é bem legal ver assistir o filme, né, Interestelar, com essa perspectiva da física moderna. E também a gente sabe que nós não percebemos essa dilatação do tempo no dia a dia, justamente porque as velocidades, por exemplo, que o carro anda aqui na Terra, as velocidades que a gente está acostumado são muito pequenas em relação à velocidade da luz. E aí, se a gente volta para a nossa formulinha, a gente vai ver que se isso aqui é muito pequeno, esse termo aqui tende a 0. E aí vai ficar só a raiz de 1, e aí a raiz de 1 é 1. Então, nós vamos ter que o tempo dilatado é o tempo próprio. Então, assim, não tem essa diferença aqui pra gente, por isso a gente não consegue perceber, certo? Gente, eu também consegui gravar um vídeo para demonstrar esse experimento de forma mais prática, assim, pra gente entender. E aí eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Pois é, pessoal, como eu tinha dito, eu gravei esses 2 vídeos, né? O primeiro vídeo eu estou sentada num banquinho. Em ambos os vídeos, na verdade, eu estou sentada num banquinho, segurando um ursinho, que é uma luminária, tá bom? Eu tô fazendo um movimento com o ursinho, tentando mexê-lo nesse eixo aqui, em ambos os eixos, tá bom? Só que, nesse primeiro vídeo, eu também estou segurando o celular, que ele vai ser como se fosse o observador no referencial S'. Então, ele vai gravar ali a luz nesse referencial S'. Já nesse segundo vídeo aqui, o celular está no suporte, um suporte parado. Então ele está gravando como se fosse o observador no referencial S, tá bom? Que não está lá no ônibus. O meu colega estava me puxando nessa cadeira justamente para representar esse ônibus, tá bom? Andando lá numa velocidade V lá, né? Aqui em cima, em ambos, eu coloquei essa régua para demonstrar como se fosse o espelho de cima, tá bom? E a gente vai ver como ficou o movimento agora. Embaixo vocês podem perceber que forma justamente esse quadrado, eu botei até essa linha aqui para marcar. E em cima fica esse movimento mesmo na vertical, como a gente viu lá no experimento
mental de Einstein, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, gostado e